Números 28 a 30. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Dê a seguinte ordem aos filhos de Israel e diga-lhes: tenham o cuidado de me apresentar, no tempo determinado, a minha oferta, o meu alimento para as minhas ofertas queimadas, de cheiro agradável para mim. Diga-lhes: esta é a oferta queimada que vocês oferecerão ao Senhor, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia, em holocausto contínuo. 1 cordeiro você oferecerá pela manhã e o outro, ao pôr do sol, e, para a oferta de cereais, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, de cheiro agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. No santuário, você derramará a libação de bebida forte ao Senhor. O outro cordeiro você oferecerá ao pôr do sol, como a oferta de cereais da manhã, e como a sua libação, você o oferecerá em oferta queimada de cheiro agradável ao Senhor. No dia de sábado, você oferecerá 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de cereais, com a sua libação, é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. No princípio dos meses de vocês, oferecerão em holocausto ao Senhor 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 3/10 de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de cereais, para cada novilho, e 2/10 de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de cereais, para o carneiro, e 1/10 de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de cereais, para cada cordeiro. Este é o holocausto de cheiro agradável, oferta queimada ao Senhor. As libações de vinho serão de meio hin para 1 novilho, a 1/3 parte de 1 hin para o carneiro e a 4ª parte de 1 hin para o cordeiro. Este é o holocausto de cada mês, por todos os meses do ano. Também um bode será oferecido ao Senhor, como oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, com a sua libação. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês haverá festa, 7 dias se comerão pães sem fermento. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil vocês farão. Mas oferecerão oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. A oferta de cereais deles será de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de 1 efa para cada novilho e 2/10 para o carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros você oferecerá 1/10 de 1 efa. Oferecerão também um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês. Vocês oferecerão estas coisas, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim, cada dia, por 7 dias, vocês oferecerão o alimento da oferta queimada de cheiro agradável ao Senhor. Isso será oferecido além do holocausto contínuo e a sua libação. No 7º dia, vocês terão santa convocação, nenhum trabalho servil farão. Também no dia das primícias, quando oferecerem oferta nova de cereais ao Senhor, na festa das semanas de vocês, terão santa convocação, nenhum trabalho servil farão. Oferecerão em holocausto, por cheiro agradável ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A oferta de cereais deles será de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de 1 efa para cada novilho e 2/10 para o carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros você oferecerá 1/10 de 1 efa. Oferecerão também um bode para fazer expiação por vocês. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de cereais, vocês oferecerão estas coisas com as suas libações. Os animais devem ser sem defeito. No 7º mês, no primeiro dia do mês, vocês terão santa convocação, nenhum trabalho servil farão, será para vocês o dia do toque de trombetas. Oferecerão em holocausto, por cheiro agradável ao Senhor, 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. A oferta de cereais deles será de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de 1 efa para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros.
Oferecerão também um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês, além do holocausto do mês e a sua oferta de cereais, e do holocausto contínuo e a sua oferta de cereais, e as suas libações, segundo o seu rito, em cheiro agradável, oferta queimada ao Senhor. Aos 10 dias deste 7º mês, vocês terão santa convocação e se humilharão, nenhum trabalho farão. Mas oferecerão em holocausto, por cheiro agradável ao Senhor, um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. A oferta de cereais deles será de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de 1 efa para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Oferecerão também um bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado da expiação, e do holocausto contínuo, e a sua oferta de cereais, com as suas libações. Aos 15 dias deste 7º mês, vocês terão santa convocação, nenhum trabalho servil farão, mas por 7 dias celebrarão festa ao Senhor. Oferecerão em holocausto, por oferta queimada de cheiro agradável ao Senhor, 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. A oferta de cereais deles será de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de 1 efa para cada um dos 13 novilhos e 2/10 para cada um dos 2 carneiros. Para cada um dos 14 cordeiros você oferecerá 1/10 de 1 efa. Oferecerão também um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de cereais e a sua libação. No 2º dia, oferecerão 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as ofertas de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, segundo o número deles e segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de cereais e as suas libações. No 3º dia, oferecerão 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as ofertas de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, segundo o número deles e segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de cereais e as suas libações. No 4º dia, oferecerão 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as ofertas de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, segundo o número deles e segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de cereais e as suas libações. No 5º dia, oferecerão 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as ofertas de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, segundo o número deles e segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de cereais e as suas libações. No 6º dia, oferecerão 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as ofertas de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, segundo o número deles e segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de cereais e as suas libações. No 7º dia, oferecerão 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as ofertas de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, segundo o número deles e segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de cereais e as suas libações. No 8º dia, vocês terão reunião solene, nenhum trabalho servil farão. Oferecerão em holocausto, por oferta queimada de cheiro agradável ao Senhor, um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as ofertas de cereais e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, segundo o número deles e segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de cereais e a sua libação. Vocês oferecerão estas coisas ao Senhor nas festas fixas de vocês, além dos votos e das ofertas voluntárias de vocês, para os holocaustos, para as ofertas de cereais, para as libações e para as ofertas pacíficas. E Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe havia ordenado.
Moisés falou aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Isto é o que o Senhor ordenou: quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento para obrigar a sua alma a alguma abstinência, não deve quebrar a sua palavra, deve fazer segundo tudo o que saiu da sua boca. Também quando uma mulher fizer um voto ao Senhor e se obrigar a alguma abstinência, estando ainda em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, ouvindo o voto dela e a abstinência a que se obrigou, não lhe disser nada, todos os votos dela serão válidos, e toda a abstinência a que se obrigou será válida. Mas, se o pai, no dia em que ouvir o voto, o desaprovar, nenhum dos votos dela será válido, nem a abstinência a que se obrigou, o Senhor a perdoará, porque o pai dela o desaprovou. Se ela se casar, sendo ainda devedora de seus votos ou de alguma promessa temerária dos seus lábios, com que obrigou a sua alma, e o marido, ouvindo o voto, não lhe disser nada no dia em que o ouvir, os votos dela serão válidos, e a abstinência a que se obrigou será válida. Mas, se o marido, no dia em que o ouvir, o desaprovar, anulará o voto que estava sobre ela, bem como a promessa temerária dos seus lábios, com que obrigou a sua alma, e o Senhor a perdoará. Mas o voto da viúva ou da divorciada, tudo com que obrigar a sua alma, será válido sobre ela. Se ela fez voto na casa de seu marido ou se obrigou a alguma abstinência com juramento, e o marido o ouviu e não lhe disse nada e não o desaprovou, todos os votos dela serão válidos, e toda a abstinência a que se obrigou será válida. Mas, se o marido os anulou no dia em que os ouviu, nada do que saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência de sua alma, será válido, o marido os anulou, e o Senhor a perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação, para humilhar a alma, o marido pode confirmar ou anular. Mas, se o marido, de dia em dia, não lhe disser nada, confirma todos os votos dela e toda a abstinência que está sobre ela, ele os confirmou, porque não lhe disse nada no dia em que o ouviu. Mas, se ele os anular algum tempo depois de os ter ouvido, levará sobre si a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e a sua mulher, entre o pai e a sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Eu queria ter mais que uma voz, mais que
Vamos nos encontrar no pendaço.